E agora é hora de falar com ela. Semana passada ela falou sobre sal, mas essa semana ela vai falar com a gente sobre açúcar. Afinal de contas, o açúcar é um doce ou é um veneno da vida? Responde aí nossa querida nutricionista Roberta Forastieri. Boa tarde, Roberta. Afinal de contas, tira essa dúvida pra gente. É o vilão ou o mocinho, o açúcar? É doce ou veneno, né? Eu primeiro vou explicar para vocês algumas coisas e eu acho que no final vocês podem decidir se ele é um doce, é um veneno, é um doce veneno ou é um veneno doce. Bom, gostei, Roberta, gostei. Vamos decidir. Tá certo? Então, primeiramente, eu gostaria de explicar o que é esse termo açúcar, né? Primeiro a gente precisa saber o que é para depois decidir o que vai fazer. Então, primeiro, esse termo açúcar é um nome genérico bem popular usado para denominar os carboidratos, que são o nome mais científico para esses açúcares. Então, o açúcar é a mesma coisa que um carboidrato, tá? Então, ele se encontra nos alimentos comestíveis. E o que dá esse sabor docinho dos alimentos que a gente come, que sente o sabor doce, é essa molécula chamada carboidrato ou açúcar, tá? Então, a natureza, ele tem sabores que quando a gente come alimentos, sentem a partir da nossa papila gustativa. E essa papila gustativa, quando se coloca um alimento na boca, vai dar esses amargo, doce, salgado, azedo. Então, o doce é encontrado na natureza da forma que Deus nos contempla com esse docinho da vida, que dá essa doçura para a nossa boca, para o nosso dia a dia. Então, esses alimentos, esses açúcares, eles são encontrados, os principais são a glicose, a frutose e a galactose, tá? Então, esses nomes bonitinhos são monossacarídeos, ou seja, são açúcares simples. E é dessa forma que eles conseguem entrar no nosso organismo, tá? Com essa molécula bem simples. Então, a glicose é a única que consegue circular pelo nosso sangue, que também é um açúcarzinho simples que consegue circular no nosso sangue. Então, por que esse nome carboidrato? Porque tanto a frutose, a glicose e a galactose têm a mesma formulação química, ou seja, ele tem uma molécula de carbono, por isso carbo, que é um C6, tem 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Então, hidrato, carboidrato vem de água. Então, é uma águazinha docinha, por isso carboidrato, tá? Então, glicose, frutose, galactose, a gente não come ele dessa forma. O que nós comemos normalmente são 2 moléculas juntas, ou seja, uma glicose com uma galactose é lactose. Então, a lactose é um açúcar. A glicose com a frutose é a nossa sacarose, o nosso açúcar de mesa. Ele é puro sacarose. E uma glicose com uma glicose é a nossa maltose, tá? Então, vou explicar bem rapidamente. Então, eu trouxe aqui uma conexãozinha para você perceber. Uma molécula de glicose, uma molécula de frutose e uma molécula de galactose. Então, quando eu junto essas duas, forma o nosso açúcar de mesa, a nossa sacarose. Quando a gente junta esses dois, forma a nossa lactose, ou seja, o açúcar que vem do leite. E quando a gente junta 2 moléculas de glicose, forma a nossa maltose. Então, é assim que nessa molécula de 2 sacarídeos entra no nosso corpo. Então, agora vocês já sabem o que é o açúcar. Então, o açúcar tem o seu lado bom, ou seja, ele é um nutriente, é uma molécula doce que vai dar o que pra gente? Energia. Então, para vocês terem uma ideia, ele é responsável por mais de 50% do nosso combustível, ou seja, o açúcar vai ser queimado para gerar movimento. É como o combustível do carro. Você come e ele precisa ser gasto para que você tenha a combustão dele para gerar energia. Ele é o principal combustível do nosso corpo. E uma outra coisa boa desse açuquinha é que ele também é o principal combustível do nosso cérebro. Ou seja,
nosso cérebro come glicose. Ou seja, não açúcar puro, mas a molécula que circula lá dentro, que é o docinho, que vai alimentar o cérebro para fazer todas as suas funções, é a glicose, além do oxigênio e outros nutrientes. Mas a base dele de combustão de energia é a glicose. Então a gente não pode ficar sem essas moléculas no nosso corpo, não. Tanto é que tem um índice no nosso sangue chamado glicemia, que vai manter a nossa taxa, que precisa estar em torno de 80 a 120, para que essa glicemia indique que a gente está mantendo esse açúcar a fim de dar combustão para os nossos músculos e para o nosso cérebro, ok? Então, ele é um nutriente. Então, é um doce nutriente e um doce combustível, tá? Então, agora, vamos lá. Então, se o seu cérebro come açúcar, come essa glicose, e se a quantidade que o seu cérebro come é em torno de 50% da sua alimentação, então eu pergunto a você, o que é que o corpo faz com os outros 50% que você está comendo, que não está sendo alimentado pelo cérebro? Ou seja, gerar movimento. Mas se você é do tipo que fica sentadinho e não gera movimento no seu corpo, aí o que o corpo faz com esse excedente desse açúcar que é para usar e não está sendo usado? Ele vai falar, eba, vou armazenar, que pode ser que amanhã eu use ou você precise. Então, ele armazena moléculazinhas de células de gordura. Então, aí ele começa a se tornar um doce veneno. Então, todo açúcar que você não usa vai ser transformado em moléculas de gordura para seu corpo estocar. E assim a gente começa falando do veneno. Então, até agora você ouviu um conceito que ele é bom, mas se ele está em excesso, ele pode ser um veneno. Então é por isso que eu tenho um conceito que diz, eu me nutro, que é você que vai saber a quantidade de açúcar que você vai disponibilizar para o seu corpo, ou seja, em forma de moléculas simples, que é o próprio açúcar, ou na forma que ele é encontrado na natureza, que é através dos cereais, das farinhas, dos tubérculos, que são batatas, macaxeira, inhame, o milho, né? Então, assim, e nas frutas também. Então, é assim que a natureza dá pra gente essa molécula que é saudável. Mas, quando a gente começa a falar daquele açúcar em excedente, ou seja, aquele que a natureza não dá, que o homem que faz, que é feito através da beterraba ou da cana-de-açúcar aqui no Brasil, aí a gente começa a falar de veneno. E aí é onde mora o perigo, porque em excesso ele vai aumentar a sua glicemia, ele vai lesionar as suas células vão ficar inflamadas e vai causar uma série de doenças em consequência disso, tá? Além disso, o que acontece é que esse açúcar que é fabricado pelo homem, ele tem toda uma história, ou seja, nós praticamente também podemos armazenar algumas coisas com esse açúcar. Então, antigamente, a gente não tinha o açúcar, não existia esse açúcar que a gente tem de mesa. O que existia era o mel. Mel era o doce produzido por abelhas e que fazia diretamente na natureza esse docinho que encontrava puro. Só que para você colher o mel, normalmente ele ficava em montanhas, em árvores, no alto, e dava muito trabalho. Então era um doce caro, ou seja, o mel era caro. Então o que aconteceu? Que descobriram que a partir da cana-de-açúcar poderia se extrair esse açúcar por mecanismos químicos, físicos e mecânicos, que ao moer essa cana, transformar num líquido que é a garapa, passar por processos mecânicos, passar por processos físicos e produtos químicos, no final ia se chegar à extração dessa sacarose pura, por isso ele é tão doce, né? Então a gente começou a usar o açúcar de uma forma para adoçar todos os produtos que a indústria fabrica. Então hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos maiores produtores do
planeta de açúcar. A nossa indústria produz cerca de 40 mil toneladas de açúcar. Desse açúcar são transformados em açúcar de mesa e álcool etílico também, e álcool hídrico, que são os nossos combustíveis. Então, 40% de toda a produção mundial vem deste país. E principalmente através da cana-de-açúcar, que é o que a gente produz aqui. E essa história, gente, não começa por aqui não, começa lá quando o Brasil foi descoberto, porque não existia praticamente o açúcar. Como era um bem caro e praticamente só os reis nobres que conviviam na nobreza consumiam o açúcar, então era um bem de status. E ele era adoçado a partir de coisas que esse reinado fazia. Então esse reinado fazia o quê? Muitos doces. Para vocês terem uma ideia, esses doces eram tão bem famosos que num casamento, uma mulher que pudesse ter uma habilidade de fazer esses doces, ela era como se fosse um dote. Então, para casar bem, precisava cozinhar bem e ter essas receitinhas de doces para adoçar a vida no sentido de status. E aí essa coisa foi passando de geração em geração, a ponto de dizer que mulher gosta de doce, a ponto de dizer que nós femininos gostamos do sabor docinho, que faz a gente ficar feliz, que faz a gente ficar alegre, que sem o doce a gente não consegue lidar no mês, que tem a ver com ciclo. Bom, tem a ver em parte. Por que em parte? Porque o doce, o açúcar, ele estimula um neurotransmissor do nosso sistema chamado dopamina e também serotonina, que fazem o quê? É um neurotransmissor que vai gerar prazer, sentimento de felicidade. Então, quando a gente come qualquer coisa que tenha esse sabor doce, vai estimular essa substância. E o nome já diz, dopamina, você fica meio dopadinho, então você fica meio felizinho, então você quer comer mais. E aí você sente esse prazer comendo um pedaço de doce e quer comer mais pedaço de doces. E aí o que acontece? Libera essas substâncias. Só que essa substância dopamina e a serotonina também, elas são muito rápidas no nosso sistema. Então, quando você come, ativa, você fica logo felizinho, mas logo depois ela cai, porque ela passa muito rápido na nossa corrente sanguínea. Então, o que acontece é que é comer de novo, porque vai bater aquela tristezinha e você quer de novo um docinho, para ficar feliz. E assim a gente vai causando um tipo de dependência. Eu chamo isso de sanfona emocional, ou seja, feliz, triste, feliz, triste. E aí você fica dependente do doce. Está todo mundo aqui babando, porque isso não é só, sabe, isso não é só um quadro, isso é uma aula inteira. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Ó, semana que vem, esse assunto é tão extenso que semana que vem, próxima quarta, vamos continuar falando sobre isso, sobre veneno, sobre o que a gente come que é veneno e a gente pensa que aquilo dali é um docinho. Então, obrigada, viu, Roberta, pela sua participação com a gente. Gente, olha, agora eu só quero falar o seguinte, eu sofri bullying aqui enquanto você falava, Roberta, eu sofri bullying por parte desse povo que tá aqui nessa bancada. Então, semana que vem, por favor, Roberta, me ajude a que eu não sofra bullying, porque eu sou dessas que fico feliz quando eu como doce. Aí eles estão falando aqui da tal da sanfona, mas poderia ser um doce da batata doce, né, o doce da batata doce. Eu tô aqui sofrendo com a sanfona, viu? A sanfona que eles estão me dizendo. Então, Thalia, eu vou ensinar como você sair desse ciclo de sanfona emocional com doce, tá certo? Tá pronto, combinado, fechado. Obrigada, Roberta Foracheri, nutricionista, dando essa aula aqui pra gente. Mas é hora de dar tchau.